A fortaleza foi erguida, tijolo por tijolo, silêncio por silêncio. Se você já sentiu o alívio profundo de finalmente ter um lugar seguro, um espaço onde o caos do mundo não pode mais te alcançar, você sabe exatamente do que estou falando. Foi um trabalho árduo, necessário. Você aprendeu a dizer não. Você limpou sua casa, seu círculo de amigos, sua energia. E por um tempo, funcionou. A paz que você encontrou foi real. Mas e se essa fortaleza, construída com tanto esforço para te proteger, fosse na verdade a sua mais sutil e elegante prisão? E se o perigo que você conseguiu manter do lado de fora foi substituído por um guardião interno, muito mais autoritário e solitário? Estamos aqui para olhar para isso, juntos. Sem julgamento, apenas com clareza, como o ato de se proteger se transforma, tão silenciosamente, na performance de se isolar. Primeiro, vem a dor, a exaustão. Ninguém constrói muros por esporte, você os constrói porque foi invadido. Porque sua energia foi drenada, suas fronteiras desrespeitadas, sua confiança traída. Erguer as paredes é um ato de autopreservação radical. É o casulo se formando ao redor da lagarta ferida. Nesse estágio, o isolamento é remédio. O silêncio é cura. Cada pessoa que você afasta, cada convite que você recusa, parece uma pequena vitória, um passo em direção à soberania. Você está, pela primeira vez, no controle do portão. Você decide quem entra e quem sai. E, na maior parte do tempo, a resposta é: ninguém. Se você passou por isso, honre essa fase. Ela foi vital. Ela salvou você. Mas aqui é onde a primeira semente de um novo perigo é plantada, no solo fértil da sua própria segurança. O ego, que antes estava ferido e reativo, começa a ver uma oportunidade. Ele adora um bom projeto. E o projeto de pureza espiritual é um dos seus favoritos. Então, o silêncio chega, e ele é viciante. A ausência de drama, a clareza de pensamento, a sensação de estar finalmente em paz. Seu sistema nervoso agradece. Sua mente se acalma. E nesse espaço quieto, uma nova identidade começa a se formar. A identidade da pessoa desperta, daquela que vê através da matriz, daquela que não ressoa mais com baixas vibrações. Essa identidade é sedutora porque ela nasce de uma força real, de um discernimento conquistado com muito sofrimento. O problema não é o discernimento. O problema é quando o discernimento se torna um distintivo de honra. Quando a sua capacidade de ver a toxicidade nos outros se torna mais importante do que a sua humildade para ver a arrogância em si mesmo. Observe o que acontece a seguir. Você começa a categorizar o mundo. Pessoas despertas e pessoas adormecidas. Energias altas e energias baixas. Situações alinhadas e situações desalinhadas. A princípio, isso parece uma ferramenta útil de navegação. Mas, com o tempo, torna-se uma grade. Uma grade que você impõe sobre a infinita complexidade da vida e da humanidade. A sua fortaleza, antes uma proteção, agora tem uma torre de vigia. E você está nela, 24 horas por dia, inspecionando tudo e todos. O cansaço que você sentia do mundo exterior é substituído por um novo tipo de exaustão, a vigilância constante para manter sua pureza. E é aqui que a fortaleza se revela como uma prisão, porque uma vida vivida em perpétua defesa não é liberdade, é um estado de sítio autoimposto. A sua identidade de pessoa desperta agora exige uma performance. Você precisa parecer sereno, falar com uma certa cadência, usar certas palavras e, acima de tudo, evitar a bagunça da humanidade comum. Você se torna tão bom em detectar a energia dos outros que esquece de sentir o seu próprio coração. Um coração que, talvez, esteja terrivelmente solitário. A sabedoria antiga espelhada na natureza nos ensina uma lição sobre isso. Uma árvore não sobrevive apenas com a força do seu tronco ou a proteção de sua casca. Ela sobrevive porque suas raízes se entrelaçam com as de outras árvores, trocando nutrientes no escuro da terra. Ela sobrevive porque suas folhas se entregam ao vento e à chuva, em vez de lutar contra eles. A fortaleza que você construiu impede essa troca. Ela te mantém seguro, sim, mas também te mantém desnutrido. Desnutrido de conexão real, de vulnerabilidade, de risadas inesperadas, de um abraço desajeitado,
de ser surpreendido por alguém que você já havia descartado como não alinhado. O orgulho espiritual sussurra que você não precisa de nada disso. Ele diz: você é autossuficiente. Você é a sua própria fonte. E essa é a mentira mais perigosa de todas. Porque viemos aqui para sermos fontes uns para os outros. Veja o que acontece com a verdade dentro desses muros. A verdade se torna aquilo que confirma a sua visão de mundo. Qualquer informação que desafie sua identidade é rotulada como baixa vibração. Qualquer pessoa que aponte uma inconsistência em você é vista como um ataque energético. O eco dentro da fortaleza é perfeito. Sua própria voz volta para você, validando cada crença, cada julgamento, cada decisão de se afastar um pouco mais. O mundo lá fora se torna um filme distante, cheio de personagens que você analisa, mas com os quais não mais se conecta. Você se torna um observador da vida, não um participante. Eu me lembro de conversar com um homem que havia purificado tanto seu ambiente, que a simples presença de uma notícia de jornal em sua casa era sentida como uma contaminação. Ele estava em paz, mas sua paz era frágil como uma casca de ovo. Qualquer contato com o mundo real ameaçava quebrá-la. Ele não estava livre. Ele era um refém de sua própria pureza. A verdadeira liberdade não tem medo da contaminação. Ela confia em sua capacidade de transmutar. Mas aqui está a beleza oculta em tudo isso. O desconforto que você talvez esteja sentindo agora, essa sensação de que algo está errado em seu paraíso murado, não é um sinal de fracasso. É um sinal de que a sua alma está pronta para o próximo estágio. A lagarta não estava errada em construir o casulo, mas ela não foi feita para viver lá para sempre. A casca da semente não é um erro, ela é essencial para proteger o embrião, mas sua função final é se romper. A fortaleza não era o destino final. Era o campo de treinamento. Dentro dela você aprendeu a se ouvir, você encontrou seu centro, você desenvolveu a força que não tinha antes. As paredes não foram construídas para te prender para sempre. Elas foram construídas para te dar um lugar seguro para se tornar forte o suficiente para não precisar mais delas. A transição não é sobre derrubar os muros com violência e se jogar de volta no caos. Não, é sobre encontrar a porta e perceber que você sempre teve a chave. A transição é de uma segurança baseada em barreiras externas para uma segurança baseada em um centro interno inabalável. É a diferença entre precisar de uma armadura e ter uma espinha dorsal de aço. Com a armadura você não sente nada, nem a dor, nem o amor. Com a espinha dorsal, você sente tudo, mas não se quebra. A verdadeira tarefa agora é aprender a andar pelo mundo, não com muros, mas com discernimento. Um discernimento que é fluido, compassivo e, acima de tudo, humilde. Um discernimento que te permite sentar com alguém de baixa vibração e ver a sua dor, em vez de apenas sentir a sua energia. Que te permite se engajar em uma conversa desalinhada e talvez plantar uma semente, em vez de fugir para proteger seu campo energético. Permita-se sentir a curiosidade sobre o que existe do outro lado do seu próprio muro. Permita-se a possibilidade de estar errado sobre alguém. Se você é aquele que construiu a fortaleza, saiba que você também é aquele que possui a chave do portão. O convite não é para voltar a ser quem você era, vulnerável e sem fronteiras. O convite é para se tornar quem você realmente é, alguém tão ancorado em sua própria verdade que não precisa de paredes para se sentir seguro. A sua presença se torna o seu santuário. A verdadeira segurança não está no isolamento, mas na autenticidade que não precisa de muros para existir. É a diferença entre uma mão fechada protegendo o que tem e uma mão aberta, que pode dar e receber sem medo de perder a si mesma. Eu vejo um padrão. Uma troca silenciosa, o alívio se tornando vigilância. Se você já sentiu a paz profunda de finalmente fechar a porta para o mundo, saiba que você não está sozinho. Pelo contrário, você faz parte de um grupo crescente e invisível de almas que, por pura necessidade, aprenderam a dizer basta. Você ergueu essa fortaleza por um motivo. Tijolo por tijolo, não por não, silêncio por silêncio. Foi um ato de sobrevivência, um ato de amor próprio radical, para se proteger do caos, para se curar do barulho, para finalmente ouvir a própria voz.
E funcionou. A serenidade que você encontrou dentro desses muros é real, é merecida, é sua. Mas há uma pergunta que começa a ecoar nesses corredores quietos, uma pergunta que a maioria de nós tem medo de sussurrar até para si mesmo. E se essa estrutura, construída com tanto esforço para garantir a sua liberdade, fosse na verdade o projeto da sua mais sutil e elegante prisão? E se o guardião que você treinou com tanto esmero para manter o perigo do lado de fora tivesse, lentamente, se tornado seu carcereiro mais íntimo, mais autoritário e mais solitário? Estamos aqui para olhar para essa transição, sem julgamento, apenas com clareza. Como o ato sagrado de se proteger se transforma, tão silenciosamente, na performance exaustiva de se isolar. Tudo começa com uma nova clareza, um novo par de olhos. Você começa a ver os fios invisíveis de manipulação em uma conversa, a drenagem sutil de energia em uma amizade, a inautenticidade em um elogio. É como se uma névoa se dissipasse e pela primeira vez você visse a mecânica por trás das interações humanas. E essa visão é, a princípio, um superpoder. Esse discernimento é a ferramenta que te permitiu começar a construção da fortaleza. Ele é a sua primeira passa, a sua primeira pedra. Ele te deu a permissão para dizer: isso não é para mim, e isso foi absolutamente necessário. Honre essa clareza. Ela te salvou. Pense nisso como uma fonte de água pura que você finalmente descobriu dentro de si. No começo, seu único trabalho é remover as pedras grandes, os galhos podres, a lama que os outros jogaram ali. É um trabalho de limpeza, essencial e bom. Você se sente mais leve, mais limpo. Sua energia retorna. Sua mente se acalma. Você está finalmente bebendo de sua própria fonte, sem venenos externos. E a paz que isso traz é inebriante. Agora, observe o que acontece a seguir. O trabalho de remover as pedras grandes termina. E o silêncio chega. Nesse silêncio, uma nova tarefa sutilmente se apresenta. Você começa a notar os pequenos seixos. Depois, os grãos de areia. Depois, as minúsculas partículas de poeira. A sua ferramenta de discernimento, antes uma pá, agora se torna uma pinça. E depois, um microscópio. Você passa de protetor da sua fonte a um inspetor sanitário em tempo integral. A sua clareza se transforma em hipervigilância. E é aqui que a identidade de pessoa desperta começa a se solidificar. Ela não é mais apenas sobre o que você sente, mas sobre o que você projeta. É uma performance. Eu me lembro de uma mulher, uma alma gentil e profundamente intuitiva, que trilhou exatamente este caminho. Ela limpou sua vida de forma implacável. Deixou um casamento tóxico, mudou sua dieta, cortou amigos de longa data. E ela floresceu. Encontrou uma paz que nunca havia conhecido. Mas, com o tempo, essa paz se tornou frágil. Um dia, estávamos em um café, e o garçom, claramente tendo um dia ruim, foi um pouco rude. Eu vi uma mudança instantânea nela. Seu campo de energia se fechou. Ela se enrijeceu. Mais tarde, ela me disse que a energia negativa dele a havia contaminado, que ela precisaria de horas para se limpar. A sua paz não era mais uma força resiliente que ela carregava para dentro do mundo. Era uma bolha de vidro que o mundo ameaçava quebrar a todo instante. Ela não estava mais no controle de sua paz. Sua paz é que estava no controle dela, ditando onde ela podia ir, com quem podia falar e o que podia sentir. E aqui é onde isso se torna relevante para você. A sua fortaleza, antes um refúgio, exige manutenção constante. O cansaço que você sentia do drama do mundo é substituído por um novo tipo de exaustão, o esforço perpétuo para manter a sua pureza. Você se pega analisando cada interação, cada palavra, cada pessoa, não mais por autopreservação, mas por hábito. Um hábito que se disfarça de sabedoria. A sua fonte de água pura agora está cercada por um muro tão alto que nem a chuva, que vem do céu e é para todos, consegue mais entrar. Você está seguro. Mas está também estagnado. O ego, que antes estava ferido e reativo, encontrou o disfarce perfeito, o da espiritualidade. Ele adora ser o guardião do portão, o mais puro, o mais consciente.
Mas aqui é onde a armadilha se torna quase invisível, porque ela é construída com os tijolos da sua própria verdade. A verdade é o material de construção perfeito para uma prisão, porque você nunca a questiona. Cada tijolo da sua fortaleza foi assentado com uma verdade que você descobriu a duras penas. Pessoas que reclamam drenam minha energia, verdade. Ambientes caóticos me desequilibram, verdade. Preciso de silêncio para me ouvir, verdade. O problema não são as verdades. O problema é quando as verdades se tornam leis. Leis inflexíveis que governam um reino de uma só pessoa, você. Observe o que acontece dentro dos muros. O foco da vigilância muda. Não é mais sobre o que vem de fora, é sobre o que emerge de dentro. Você desenvolve um novo código de conduta interno, extremamente rigoroso. Um código que a sua identidade de pessoa desperta precisa seguir para se manter no poder. E esse código muitas vezes é mais tirânico do que qualquer coisa que o mundo externo já te impôs. Ele sussurra coisas como: você não pode sentir raiva, é uma vibração baixa. Você não pode sentir inveja, isso não é espiritual. Você não pode ter um dia ruim e ser grosseiro, você sabe mais do que isso. Você não pode admitir que está solitário, porque pessoas despertas são autossuficientes. E assim, uma por uma, as suas emoções humanas mais autênticas são julgadas e exiladas para as masmorras da sua própria fortaleza. Você não está mais apenas se protegendo de pessoas tóxicas. Você está se protegendo de partes de si mesmo. E aqui é onde a metáfora da fonte de água pura se aprofunda. Você não está mais apenas mantendo a lama fora. Agora, você está tentando destilar a água. Você comprou um filtro tão poderoso que ele remove não apenas os venenos, mas também os minerais. Remove o ferro, o magnésio, o cálcio. Os elementos que, embora não sejam água pura, são o que dão à água o seu sabor, a sua estrutura, a sua capacidade de nutrir a vida. Sua alma se torna essa água destilada. Pura, sim, mas também estéril, morta, incapaz de conduzir a eletricidade da vida real. Esse é um padrão humano antigo que ecoa através de milênios. Nos tempos de Jesus, havia um grupo de homens profundamente devotos, os fariseus. Seu objetivo era nobre, pureza. Eles queriam honrar a Deus seguindo a lei à risca, mas eles se tornaram tão obcecados com as regras externas, como lavar as mãos, que comida comer, como se vestir, que se esqueceram do propósito da lei, o amor, a compaixão, a conexão. Eles se tornaram cascas perfeitas, mas vazias por dentro. Eles eram a fortaleza ambulante. E agora, no seu mundo, o ego espiritual faz exatamente a mesma coisa. Ele cria centenas de pequenas regras sobre energia, vibração e alinhamento que te mantém ocupado polindo a sua armadura, enquanto o seu coração, lá dentro, anseia por uma conexão humana bagunçada e real. Pergunte a si mesmo com total honestidade, quando foi a última vez que você riu até a barriga doer de algo completamente idiota e não espiritual? Quando foi a última vez que você se permitiu ter um momento de inveja mesquinha, não para agir sobre ela, mas simplesmente para observá-la com compaixão, como uma parte sombria, mas humana, de você? Quando foi a última vez que você dançou desajeitadamente, comeu algo proibido com puro prazer, ou teve uma conversa apaixonada com alguém com quem discordava totalmente, apenas pela eletricidade da conexão? Essas coisas são os minerais da água, são elas que a vida usa para construir coisas novas. Dentro da sua fortaleza você está seguro. Mas nada de novo pode ser construído. A performance da serenidade te rouba a espontaneidade da alegria. A exigência da pureza te rouba a lição da sua própria sombra. O medo da contaminação te rouba a beleza da interdependência humana. Você não está mais se protegendo do mundo. Você está se escondendo da sua própria humanidade. E essa é a única batalha que, ao ser vencida, representa a sua maior derrota. Mas aqui está a beleza oculta em tudo isso, o desconforto que você sente, essa solidão no seu paraíso murado. Não é um sinal de que você falhou, é um sinal de que a sua alma está pronta, pronta para o próximo estágio. A lagarta não estava errada ao construir o casulo, mas ela não foi feita para viver lá para sempre. A casca da semente não é um erro, ela é essencial para proteger o embrião.
mas sua função final é se romper. A sua fortaleza não era o destino final, era o campo de treinamento. Dentro dela você aprendeu a se ouvir. Você encontrou seu centro. Você desenvolveu a força que não tinha antes. As paredes não foram construídas para te prender para sempre. Elas foram construídas para te tornar forte o suficiente para não precisar mais delas. E aqui está a revelação que muda tudo. A transição para fora da fortaleza não é sobre derrubar os muros com violência e se jogar de volta no caos que você tanto lutou para escapar. Não. É muito mais sutil, muito mais elegante. É sobre encontrar a porta e perceber que você sempre teve a chave. O trabalho não é destruir a sua proteção, mas sim transmutá-la. É a alquimia de transformar uma segurança baseada em barreiras externas para uma segurança baseada em um centro interno inabalável. Pense nisto. É a diferença fundamental entre precisar de uma armadura e ter uma espinha dorsal de aço. Com a armadura, você não sente nada, nem a dor, nem o amor. Você está protegido, mas está entorpecido. Com a espinha dorsal, você sente tudo. Você permite que a vida te toque, que as emoções fluam, que a dor e a alegria te atravessem. Mas você não se quebra. Você se curva como o bambu ao vento e volta ao seu centro. A fortaleza é a armadura. O que você está sendo convidado a construir agora é a sua espinha dorsal. A verdadeira tarefa, então, não é mais a vigilância, mas sim o discernimento. Um discernimento que é vivo, que respira. Um discernimento que é fluido, compassivo e, acima de tudo, humilde. Um discernimento que te permite sentar com alguém que você antes rotularia de baixa vibração e, em vez de se fechar, conseguir enxergar a ferida por trás daquela energia. Um discernimento que te permite se engajar em uma conversa desalinhada e talvez plantar uma semente de clareza, em vez de fugir para proteger o seu campo energético, porque a sua energia não é mais uma coisa frágil que precisa ser guardada. Ela se tornou uma força resiliente que pode influenciar o ambiente, em vez de ser apenas influenciada por ele. Você não precisa mais se proteger do mundo. Você só precisa ser verdadeiramente você mesmo dentro dele. A sua presença se torna o seu santuário. E um santuário com as portas abertas não teme quem entra, pois sua sacralidade não vem de seus muros, mas da chama que queima em seu altar. Então, o trabalho nunca foi sobre os muros. Eles eram apenas o andaime, a estrutura temporária necessária para construir algo sólido por dentro. E eles serviram ao seu propósito. O casulo protegeu a transformação. A fortaleza te deu o silêncio necessário para encontrar sua própria voz. Honre essa construção. Agradeça cada pedra. Mas não confunda o andaime com o edifício. Permita-se então a curiosidade. Apenas isso. Uma suave e gentil curiosidade sobre o que existe do outro lado do seu próprio portão. Permita-se a possibilidade de estar errado sobre alguém. Permita-se um momento de conexão desajeitada, uma risada inesperada, uma vulnerabilidade que não precisa ser analisada, apenas sentida. O convite não é para destruir a sua proteção, mas para perceber que ela mudou de forma. A jornada não é de uma fortaleza para um campo aberto e desprotegido. É a jornada de um punho cerrado para uma mão aberta. O punho cerrado protege o que tem, mas não pode receber nada. Ele gasta energia constante para se manter tenso. A mão aberta é vulnerável, sim, mas ela também pode dar, pode receber, pode tocar, pode sentir a textura do mundo. Sua força não está em sua impenetrabilidade, mas em sua flexibilidade. Se você é aquele que construiu a fortaleza, saiba que você também é aquele que sempre segurou a chave. O convite não é para voltar a ser quem você era, reativo e sem fronteiras. O convite é para se tornar quem você realmente é, alguém tão ancorado em sua própria verdade que o universo inteiro se torna a sua casa. Porque a verdadeira segurança não está em se isolar do mundo, mas em finalmente perceber que você nunca esteve separado dele.